Notícias do dia, ano 7, número 2203. Dia 1 de dezembro de 2022, quinta-feira. Datas comemorativas. Dia do Numismata. Dia Mundial de Combate à AIDS. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 31 graus, Manaus, Amazonas. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,20. Valor do euro, em baixa, R$ 5,41. Índice Bovespa, em alta, 1,42%, 112.486 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 2,1%, valendo R$ 89.555,46. IPCA, em alta, 0,59%, outubro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 26 outubro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 297,24. Notícias nacionais. Brasil adere à Convenção de Budapeste contra crime cibernético. Com medida, Brasil terá acesso mais ágil a provas eletrônicas produzidas sob jurisdição estrangeira, o que colabora com a punição deste tipo de crime. Governo edita decreto para ajustar programação orçamentária. Decreto permite bloqueio ou proposição de cancelamento de dotações orçamentárias discricionárias e adequação dos cronogramas de pagamento para cumprimento do teto. Dívida bruta do Brasil fica perto do nível antes da pandemia. Arrecadação do ICMS, ajustada pela inflação, ou seja, em termos reais, caiu 12,1% na comparação entre outubro de 2021 e outubro de 2022, informou o Banco Central. Receita paga lote residual de restituição do imposto de renda, crédito bancário para 556.685 contribuintes soma R$ 1,2 bilhão, dos quais R$ 607,9 milhões referem-se a pessoas com prioridade legal, sendo 15.889 idosos acima de 80 anos. Caixa conclui pagamento da parcela de novembro do Auxílio Brasil. Podem receber benefícios extras as famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda por pessoa de até R$ 200. Comissão Mista de Orçamento aprova texto preliminar do Orçamento de 2023. Projeções de receita e de despesa totalizam R$ 5,2 trilhões, sendo R$ 143,5 bilhões para investimentos das estatais e R$ 5 trilhões aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Polícia Federal pode ter diretoria de combate a crimes ambientais. Para a equipe de transição do governo eleito, a questão ambiental é um dos aspectos identitários do novo mandato e deverá ser prioridade transversal em todas as pastas. Em ação conjunta, a Receita Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreenderam nesta quarta-feira, dia 30, drogas sintéticas, maconha, crack, cunco e haxixe em encomendas postais domésticas no Aeroporto Internacional do Rio Galeão. O trabalho contou com a participação de cães farejadores da Receita Federal do Brasil. Pirataria de livros é alvo de operação em 4 estados. A ação é parte da Operação Last Page, que reprime crimes contra a propriedade intelectual, como a divulgação de livros, violando os direitos dos autores. Mortalidade por AIDS cai 78% desde 1995 em São Paulo. No início dos anos 90, quase 90% das vítimas tinham menos de 44 anos. Com o tempo, com novos tratamentos e melhoria da qualidade de vida, o percentual foi se alterando. Rio retoma a segunda dose contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos. A aplicação da primeira dose para as crianças de 3 e 4 anos continua suspensa no Rio de Janeiro em razão da pequena quantidade de doses recebida. Deslizamento no Paraná. Polícia Rodoviária Federal diz que cabia à concessionária o fechamento da BR-376. Desabamento de encosta causou a morte de ao menos 2 pessoas e o soterramento de 20 veículos. Há ao menos 30 desaparecidos. Cratera em rodovia deixa um morto e 4 feridos em Sergipe. Como a rodovia foi destruída, o trecho está interditado. Buraco foi formado no início da madrugada desta quarta-feira, dia 30, no trecho que liga Tobias Barreto a Itabaianinha. Gratuidade no transporte público é aprovada para idosos em São Paulo. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou, em sessão extraordinária, projeto de lei que autoriza o Executivo a conceder gratuidade no transporte público metropolitano para pessoas entre 60 e 65 anos. Chuvas obrigam mais de 8,6 mil a deixarem suas casas em todo o país. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de mais chuvas até segunda-feira, dia 5, e há alertas para a maior parte do país.
IBGE. Desemprego segue em queda e chega a 8,3% em outubro. Essa taxa representa queda de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, maio a julho, sendo a menor para o período desde 2014. Vendas da indústria de máquinas e equipamentos têm queda de 9,4%. Balanço de outubro do setor mostra que, no acumulado do ano, as vendas somaram 262,6 bilhões de reais, 5,1% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Fundação Getúlio Vargas, FGV. Indicador de incerteza da economia varia 0,1 ponto. Especialista diz que a estabilidade do indicador em patamar elevado reflete cenário de desaceleração da economia no fim do ano e incertezas sobre as políticas econômicas. Confiança empresarial atinge menor nível desde fevereiro. Com a queda mais acentuada, o comércio também tem um menor índice de confiança, 87,2 pontos. A construção tem o maior índice, 95,6 pontos, segundo informou a FGV. Museu do Ipiranga prorroga a gratuidade de ingressos. O museu tem 12 exposições, sendo 11 de longa duração e uma temporária. As de longa duração foram divididas em 2 eixos, para entender a sociedade e para entender o museu. Onças pintadas com filhotes são encontradas na Serra do Mar Paranaense, espécie, que chegou a ser considerada extinta na região, voltou a ser registrada por armadilhas fotográficas em área florestal extensa de difícil acesso. Esportes. Copa do Mundo do Catar. Grupo C, terceira rodada. Arábia Saudita 1, México 2. Polônia 0, Argentina 2. Grupo D, terceira rodada. Austrália 1, Dinamarca 0. Tunísia 1, França 0. Tite modifica equipe e abre espaço para disputa por posições, com Danilo e Alexandro lesionados e o Brasil já classificado. Daniel Alves e Alex Telles terão oportunidade de começar entre os titulares na última rodada contra Camarões, às 16 horas de sexta-feira, dia 2. A Austrália bate Dinamarca e volta às oitavas de uma Copa após 16 anos. Gol de Lequi, em contra-ataque, decide vitória que põe os Socceroos pela segunda vez em um mata-mata de Mundial. No sábado, dia 3, australianos encaram a Argentina, líder do Grupo D. Tunísia faz história ao vencer a França, mas dá adeus à Copa do Catar. Khazri, um dos 10 atletas de nacionalidade francesa no elenco tunisiano, fez o gol da vitória por 1-0, triunfo da Austrália, porém, eliminou a seleção africana. A Argentina supera a Polônia, mas ambas se classificam no grupo C da Copa. Em grande atuação de Messi, hermanos ganham por 2-0 e avançam na liderança do grupo C. Poloneses ficam em segundo, devido a gol da Arábia Saudita na derrota por 2-1 para o México. México vence sauditas, mas perde vaga às oitavas no saldo de gols. Tricolores abrem 2-0, mas levam gol no fim e vem Polônia confirmar segunda posição no grupo C da Copa do Catar pelo critério de desempate. É a primeira vez que o México fica fora do mata-mata desde 1978. Brasil cedia Mundial de Bocha com nova safra pedindo passagem. Evento no Parque Olímpico do Rio inicia na próxima segunda-feira, dia 5, com mais de 170 atletas, sendo 11 brasileiros, entre eles, jovens estreantes, como Andresa e Yuri. Notícias internacionais. Volodymyr Zelensky pede criação de júri especial para processar a Rússia no Tribunal Penal Internacional. Ucrânia já coleta provas contra a Rússia junto à França e à Holanda. Número de soldados russos mortos deverá atingir 100 mil em 2022. Explosão de carta-bomba deixa um ferido na embaixada ucraniana em Madrid, Espanha. Fontes espanholas afirmaram que a vítima chegou por conta própria a um hospital e que a Polícia Nacional investiga o caso. Aviões de guerra estratégicos da Rússia e da China realizam patrulhas conjuntas na Ásia. Aeronaves, entre elas bombardeiros de longo alcance, realizaram exercícios sobre o Mar do Japão e o Mar da China Oriental. Explosão em escola no Afeganistão deixa pelo menos 16 mortos e 24 feridos. Ataque aconteceu nesta quarta-feira, dia 30, na cidade de Aibak, que fica a 200 quilômetros da capital Cabul. Segundo o médico local, vítimas eram jovens e crianças. Homem é morto no Irã após celebrar derrota para os Estados Unidos na Copa do Catar. Mehran Samak, 27 anos, foi assassinado por forças de segurança com um tiro na cabeça após ter acionado a buzina de seu carro. 2 cineastas e uma jornalista são presos no Irã. País é cenário de protestos desencadeados pela morte, em 16 de setembro, da jovem curdo-iraniana Mahsa Amini. Estado Islâmico anuncia a morte do próprio líder. De acordo com o grupo terrorista, Abu Hassan al-Hashimi al-Qurashi foi morto enquanto lutava contra os inimigos de Deus. Ataque do Talibã a veículo com equipe de vacinação deixa 4 mortos e 27 feridos no Paquistão. O atentado ocorreu 2 dias após o anúncio do fim do cessar-fogo estabelecido em junho com o governo local.
Interpol emite alerta vermelho para a filha do ex-presidente de Angola. Autoridades policiais globais foram orientadas a localizar e prender provisoriamente Isabel dos Santos. Manifestantes enfrentam polícia no sul da China em novos protestos contra rígidas normas anti-Covid. Onda de manifestações foi motivada após a morte de 10 pessoas devido a um incêndio em um prédio que estava em confinamento. Leucemia mata ex-presidente da China, Jiang Zemin. Jiang foi nomeado como secretário-geral, posto mais alto do Partido Comunista da China, em 1989. Após incidente na Praça da Paz Celestial, ele promoveu reformas econômicas. Medicamento retarda declínio cognitivo do Alzheimer, aponta estudo. O material foi divulgado nesta quarta-feira, dia 30, pelo New England Journal of Medicine. Resultados também mostraram efeitos colaterais importantes e negativos nos pacientes. Hakeem Jeffries é eleito líder do Partido Democrata e torna-se primeiro político negro à frente de sigla do Congresso dos Estados Unidos. O congressista irá suceder Nancy Pelosi no cargo e pode se tornar líder da minoria na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Mais de 13 mil aves morrem após surto de gripe aviária no Peru. Pelicanos foram os mais afetados pela doença, e muitas carcaças foram encontradas nas praias do litoral do país andino. Mural pré-hispânico é redescoberto no Peru mais de um século depois. Desenho tem cerca de 30 metros de comprimento e retrata uma procissão de guerreiros em direção a uma divindade. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1821, a colônia espanhola de Santo Domingo, atual República Dominicana, proclama sua independência da Espanha. Em 1822, Pedro I é coroado imperador do Brasil. Em 1900, a Comissão de Arbitragem de Genebra, na Suíça, concede a posse do território do atual Amapá ao Brasil. Em 1913, o metrô de Buenos Aires, o primeiro sistema ferroviário subterrâneo do hemisfério sul e da América Latina, inicia suas operações. A Ford Motor Company apresenta a primeira linha de montagem móvel. Creta, tendo obtido o autogoverno da Turquia após a Primeira Guerra Balcânica, é anexada pela Grécia. Em 1941, Segunda Guerra Mundial, o imperador Hirohito do Japão dá a aprovação final para iniciar uma guerra contra os Estados Unidos. Em 1955, Movimento dos Direitos Civis dos Negros nos Estados Unidos. Em Montgomery, Alabama, a costureira Rosa Parks se recusa a ceder seu lugar no ônibus para um homem branco e é presa por violar as leis de segregação racial da cidade, um incidente que leva ao boicote aos ônibus da cidade. Em 1959, Guerra Fria, data de abertura para a assinatura do Tratado da Antártida, que separa a Antártica como uma reserva científica e proíbe a atividade militar no continente. Em 1960, os cães Pchelka, Abelhinha, e Musha, Musquinha, são lançados a bordo da Korab Sputnik 3, uma missão de teste do programa Vostok da União Soviética. Em 1964, Malawi, Malta e Zâmbia são admitidos como Estados-membros da ONU. Em 1973, Papua Nova Guiné ganha autogovernança da Austrália. Em 1976, Angola é admitida como Estado-membro da ONU. Em 1988, o Dia Mundial de Combate à AIDS é proclamado em todo o mundo pelos Estados-membros das Nações Unidas. Em 1989, Mikhail Gorbachev visita o Papa João Paulo II, é o primeiro líder soviético a visitar o Vaticano desde a Revolução Russa de 1917. Em 1990, Eurotúnel, ocorre o encontro dos dois túneis 40 metros abaixo do solo do Canal da Mancha, num crossover, passagens que permitem trens passarem de um túnel a outro. Em 1991, Guerra Fria, os eleitores ucranianos aprovam de forma esmagadora um referendo para a independência da União Soviética. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.